Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem me interromper, tá? Porque eu não estou visualizando a tela, então vocês podem me interromper. Posso começar? Ok, pode sim. Bom, gente, como já foi apresentada a disciplina Fundamentos do Audiovisual, né? E a gente está na formação da disciplina, mostrar, apresentar como ela foi planejada, como ela foi distribuída nas unidades, né? Então, a disciplina tem 60 horas, uma carga horária de 60 horas, eu acho, às vezes, um pouco extenso, então vamos tentar fazer dinâmico, foi o que a gente pensou nas primeiras reuniões. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou formada em jornalismo, né, em comunicação social, sou mestre em cultura e sociedade e estou fazendo doutorado em história. Então, assim, toda a minha trajetória, ela tem formas de elaboração de texto, né? Eu já fui de rádio, que era uma outra linguagem de texto. Passei mais de 13 anos da minha vida em jornal impresso, que era também uma outra dinâmica que foi se transformando quando eu entrei no jornal. Ainda era impresso mesmo, era apenas textos para o jornal. E com o tempo vamos migrar para a internet, vamos fazer conteúdos, outras narrativas para a internet. E aí a gente vai mudando, vai modificando a narrativa. Então, todo esse trabalho de roteirizar um texto já faz parte da minha vida profissional. É claro que em conceitos a gente acaba, às vezes, deixando teoria e prática, nem sempre convergem muito. Então, esse curso a gente vai mostrar, teoricamente, como funcionam os roteiros e também experimentar um pouquinho na prática. Toda a minha formação também, como mestre de cultura e sociedade, eu estudei roteiro de cinema. Como doutoranda em história, minha tese, que vai sair até maio, se Deus quiser, eu estou concluindo uma websérie para falar sobre ditadura militar. Basicamente sobre como as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade estavam na época da ditadura. Não está tendo eco no meu áudio, não, né? Tá normal? Não, professora, tá ok. Tá bom. Vamos para a ementa da disciplina, né, que é os princípios da narrativa audiovisual. A gente vai trabalhar a relação de imagem, som e elementos básicos da linguagem visual. O que são esses elementos? Conceitos de plano, enquadramento, plano mais fechado, plano mais aberto, planos que te dão... Esses planos são todos ligados à forma como você decide contar a história, né? Por exemplo, se a gente vai assistir o filme de suspense, eu estou me antecipando um pouquinho, que eu vou já voltar para a ementa. A gente vai assistir um filme de suspense, a gente quer mostrar uma expressão de medo, um plano mais fechado. Então, esses planos, a movimentação da câmera, a roteirização, direção e montagem, edição, eles todos têm a ver com a narrativa que você quer contar. Então, a gente pensou na disciplina de como mostrar essas ferramentas para que o aluno entenda em que tipo de mídia ele vai trabalhar, né? Mesmo que a gente parta do tradicional, que é do cinema e da televisão, dentro das outras produções de multimídias, eles também precisam entender de como eles vão utilizar esses recursos. Então, por isso que a disciplina parte disso, assim, a direção, montagem e edição, dimensões do espetáculo visual. A verdade é porque é isso que a gente acaba fazendo. A matriz do cinema e sua experiência no contexto da modernidade, o universo audiovisual reconfigurado na experiência serializada, implicações da ficção seriada na narrativa e no consumo, narrativas audiovisual do e sobre o real e narrativas transmediáticas, imersão e convergência, que é basicamente a forma como a gente está compreendendo as narrativas de hoje, né? As narrativas, recentemente eu estava vendo o filme O Alto da Compadecida, né? E lançou uma série com o João Grilo no TikTok essa semana. Então, é um exemplo de uma narrativa transmediática. Agora, é uma forma das pessoas estarem imersas nesse conteúdo, nesse repertório narrativo. Eu não usei nem como exemplo, porque foi lançado essa semana mesmo, eu já tinha terminado os slides, já tinha mandado para validação. É o objetivo geral da disciplina, a gente vai desenvolver os conhecimentos da narrativa audiovisual, abrangendo as ferramentas de diferentes formas de mídia, como cinema, televisão e redes sociais, bem como os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial
utilizado na criação das narrativas audiovisuais. Eu acho que vocês já devem ter visto vários vídeos que reproduzem pessoas que não são reais, ou então são pessoas que são opostas uma das outras, não são, como, por exemplo, políticos que não são do mesma vertente política e estão juntos em fotos, em vídeos. Então, acho que está tendo muito isso de inteligência artificial. A gente vai trabalhar isso um pouquinho pensando num pouco do limite da ética. Já já eu avanço para vocês. Isso vai ser na unidade 3. Vamos aos objetivos específicos. Passou. Compreender os diferentes conceitos da narrativa audiovisual, conhecer os conceitos de plano, movimentação de câmera, roteirização, direção e montagem e edição, como a gente já falou na emenda. Relacionar os conceitos teóricos com a elaboração prática da produção audiovisual, identificar as técnicas do roteiro, produção, direção e montagem, produzir narrativa audiovisual com foco nas redes sociais e apresentar a produção de uma narrativa transmediática. Bom, na unidade 1, que é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar, a gente vai dos conceitos, né? Os conceitos básicos da narrativa audiovisual, a relação entre imagem, som, sincronia, contraponto e ambiência, elementos essenciais da linguagem audiovisual, planos, ângulos, movimentação de câmera, composição visual e iluminação. Porque todos esses elementos, eles ajudam a contar um enredo, né? Então, assim, quando eu quero uma iluminação mais dramática, quando eu estou fazendo um filme de suspense, que eu quero mostrar que aquele personagem... Eu já vi várias séries de suspense no TikTok, uma rede nova que a gente... Eu perco, às vezes, um pouco de tempo, até mais do que eu gostaria, vendo esses vídeos de TikTok, né? E eu estou vendo que tem muita gente criando conteúdo de suspense, às vezes com o próprio celular. Então, assim, não dá para você ter muitos recursos de elementos cênicos, mas você percebe que a luz está um pouco mais sombria, você percebe que a trilha que a pessoa utilizou é um pouco mais densa para que passe essa imagem, bem como quando a gente está fazendo, como a gente tem um conteúdo mais alegre, mais feliz, um conteúdo de moda. Você percebe uma coisa mais vibrante, cores mais vibrantes, uma iluminação um pouco mais clara, maquiagem também, por exemplo. Eu estou usando os exemplos de rede social, mas isso é um exemplo de todos os filmes. Tem alguns filmes, por exemplo, de alguns autores, alguns diretores que se destacam pelas suas características. O Pedro Almodóvar, por exemplo, ele utiliza muito cores, são muitas cores vibrantes, vermelho, então são cores intensas que compõem a fotografia daquele filme. Isso faz parte da forma como ele remete, ele passa uma mensagem. A unidade 2, a gente vai estudar as estruturas técnicas da linguagem audiovisual. Eu acho que está repetido aqui, peraí. Eu acho que tem algum probleminha aqui. Eu acho que na unidade 2 a gente ia falar dos roteiros, e outras, tá a mesma coisa da unidade 1. Mas, na verdade, a gente vai falar... Deixa eu só pegar aqui o arquivo, só um minutinho, tá? No computador. Vou parar aqui o compartilhamento só para eu ler para vocês, tá? Tirei aqui da câmera, só porque eu vou mexer no computador aqui, só um segundo.
Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai corrigir nos slides e passa os slides corretamente para vocês. Mas a unidade 2, que é as estruturas e técnicas da linguagem audiovisual, o que a gente vai estudar? Roteirização, estrutura narrativa clássica e variações contemporâneas. Isso na forma de você fazer o roteiro, porque geralmente o roteiro é linear, começo, meio e fim, começo, meio, com clímax e o fim, desfecho da história. Mas hoje em dia a gente tem outras formas, tem vários filmes que não contam dessa forma linear. Tem filmes que começam do meio para o fim, do meio do filme começa a desenrolar a história e vai voltando para o início e depois segue para o desfecho. Ou tem filmes que não seguem essa ordem cronológica, tem filmes que perpassam de som. Eu não sei se vocês já assistiram um filme com Leonardo DiCaprio chamado A Origem. Alguém já assistiu? Esse filme se passa de vários sonhos dele. É a mesma coisa daquele filme que é Efeito Borboleta. Alguém já viu? Também são várias situações narrativas do diretor que contam a história. Elas não estão necessariamente sincronizadas, mas é como se o personagem, o protagonista, ele voltasse para o passado e tentasse resolver um problema. E quando ele voltava para o tempo real, o que ele resolveu ali no passado trouxe um outro efeito na estrutura, mudou alguma situação da vida dele. Então, assim, são estruturas narrativas que variam de acordo com o tempo, porque teve uma época que tinham vários filmes que tinham essa situação. Então, vamos lá. Na unidade 2, roteirização, estrutura narrativa clássica e variações contemporâneas. Vamos falar da direção, que é a criação do mise-en-scène e tomada de decisões artísticas. Mise-en-scène é o cenário, a forma que você compõe o cenário para contar aquela história. E a decisão artística é como o diretor define que ele quer contar aquela história. Se ele quer que ele decide ângulos, define formas de posicionamento do ator ou do apresentador, dependendo do que ele esteja produzindo. Isso às vezes, até altera um pouco do roteiro original. Montagem e edição. Isso aí é a forma de você finalizar o seu trabalho, né? Que é ritmo, transições, continuidade, construção narrativa. Vou voltar para os slides, depois a gente manda corrigido para vocês com a unidade 2, que é voltando, vou reler. Roteirização, estrutura narrativa clássica e variações contemporâneas. Direção, criação de mise-en-scène e tomadas de decisões artísticas. Montagem e edição, ritmo, transições, continuidade e construção narrativa. Certo? Todo mundo conseguiu me compreender? Sim, sim. Ok, vou voltar a compartilhar. Só um minuto. Ok, voltando, vamos para a unidade 3, né? Já falamos um pouquinho da unidade 1, da unidade 2, e a unidade 3 fala das narrativas e sobre o real, ética e estética. É o que eu estava conversando com vocês sobre a forma de você contar uma história. Eu até avancei um pouquinho falando sobre inteligência artificial, que eu acho que é fundamental nesse sentido. Eu vou mudar bem aqui o celular para poder botar ele para carregar. Só um segundo. Senão eu posso cair aqui no meio do negócio. E todo mundo está me vendo? Bom, vamos para a unidade 1, material básico da unidade 1. Eu tenho as pistas de aprendizagem, que é basicamente como o aluno vai percorrer com
um breve material que a gente elaborou, falando um pouco de roteiro, falando um pouco sobre as narrativas, sobre a forma como os elementos se compõem, como os planos são importantes para aquela coisa, para aquela construção narrativa, planos, trilha sonora, às vezes até mesmo silêncio é importante dentro da narrativa. Então, a gente preparou um material de pista de aprendizagem falando sobre isso, e a gente separou como material básico um artigo que é bem legal, que fala sobre os estudos da narrativa clássica para o roteiro cinematográfico. A gente parte do cinema, porque acaba que o cinema acaba interferindo e influenciando outros tipos de narrativa. Meio que foi o conceito que surgiu e foi se aproximando e disseminando, ramificando as formas de você contar uma história. A gente separou também, como material complementar, a relação entre imagem e som na construção dos espaços sonoros da animação de Um Menino e o Mundo, da Patrícia Pérez de Moraes, da Nepomuceno e o Maurício Silva Gino. Eu separei esse artigo de complementar sobre imagem e som, porque talvez eu acho que seja o material, a forma de aplicar isso, som no filme, numa produção multimídia, talvez a parte mais difícil do que os alunos vão sentir. Eu sei que tem alguns alunos como eu fui tutora do Polo Timon, eu sei que tem alunos que já têm uma certa habilidade com isso, alguns alunos que gostam, que são da área artística, então eles talvez não tenham tanta dificuldade, mas a grande maioria tem. Eu confesso que eu sou diretora de programas de TV há 5 anos, e às vezes você casar a música com o que você está contando, demora um pouquinho você saber que música que você gostaria de fazer essa história. E hoje em dia a minha técnica de fazer isso é colocar já no roteiro. Quando eu estou pensando no que eu vou escrever, com a história que eu vou contar, é mais fácil para mim porque eu não estou escrevendo ficção, né? É um programa de entretenimento, é um programa de variedade, então acaba sendo mais fácil. Eu já começo a pensar as músicas que eu acho que seriam legais ali para compor aquele trabalho. Então, como material complementar, a gente botou esse da relação entre imagem e som, e o outro artigo foi a construção de formas estéticas na dramaturgia de Doc Comparato. O Doc Comparato é uma das referências no Brasil de roteiros, tanto de cinema quanto de televisão. Eu acho que ele não faz tanto, mas eu acho que ele já experimentou essa fase de fazer algumas coisas, algum conteúdo para a web. Então, ele é uma pessoa que vai sempre se atualizando, acaba sendo um expoente dentro dessa seara audiovisual. Separamos alguns vídeos de apoio também, falando sobre plano sequência, porque planos de enquadramentos, eu acho que é interessante. O plano sequência é muito bom, porque é o que basicamente às vezes o aluno faz. Ele faz uma gravação sem cortes, porque ele já está usando um recurso menor, que é o celular. A maioria deles não vão trabalhar com câmeras, vão trabalhar com recursos que a gente possa ter à mão com mais facilidade, de forma mais prática. Então, a gente fez um trabalho, fez uma curadoria de achar um material sobre plano de sequência e sobre o som do cinema. Aí, nesse vídeo do som do cinema, eu falo também da importância do silêncio, da importância de você empregar essas ferramentas a favor do que você está querendo contar. Na unidade 2, a gente tem também a pista de aprendizagem, que foi o material que a gente construiu e elaborou juntos para essa disciplina. E como material básico, a gente separou o papel crucial da direção de arte na produção audiovisual, que é um blog, na verdade, é um blog acadêmico, que tem vários artigos acadêmicos sobre essa situação, sobre roteiro, sobre cinema, sobre audiovisual como um todo. Não só sobre cinema, mas sobre o audiovisual como um todo. Nós teremos uma videoaula dessa unidade que a gente fez os bastidores do vídeo da minha apresentação, da aula de apresentação, do vídeo de boas-vindas. Então, a gente chegamos ao EMA, vamos fazer a reunião de pauta,
vamos gravar a aula, vamos mostrar todo o cenário do estúdio, de como aquele estúdio é preparado, de como você está lendo aquela aula, você está fazendo aquela aula, produzindo. E também depois mostrar a montagem na ilha de edição. Mostrando a montagem, também fizemos um vídeo para mostrar no celular. Foi uma aula um pouco trabalhosa, porque teve um trabalho de atriz, a qual não sou, mas ficou legal, porque mostra todas as etapas de uma narrativa de videoaula, um conteúdo feito no estúdio, um conteúdo feito de forma, talvez, de produção mais tradicional, né, hoje em dia, que passa por diversas etapas, passa por outras pessoas da produção, porque a grande maioria dos vídeos de celular, de rede social, acaba sendo a mesma pessoa, acaba o mesmo criador do conteúdo, é o mesmo que edita. É claro que hoje em dia os criadores de conteúdos mais famosos, mais conhecidos, têm uma equipe de produção, uma equipe de roteirização, uma equipe de maquiagem, uma equipe de figurino, mas basicamente, no geral, as primeiras pessoas que elas estão conversando, é você e você mesmo. Então, a gente vai mostrar um pouco desses bastidores para poder eles entenderem como é que funciona um pouco dessa história. De material complementar, a gente também separou material complementar, leitura poética do roteiro audiovisual, uma abordagem fenomenológica para narrativas imersivas, é uma revista uma revista acadêmica também, e 2 vídeos, um sobre storytelling, que é a forma de você construir o seu roteiro, né? Às vezes as pessoas fazem a forma como você constrói o seu roteiro, o próximo passo do seu roteiro. Eu, particularmente, eu gosto de desenhar. Eu gosto, às vezes, de desenhar os meus planos, o que eu gostaria de contar. Claro que quando eu estou fazendo uma produção um pouco mais elaborada, hoje, por exemplo, além do trabalho na TV, que é o trabalho mais diário, eu faço também alguns documentários. Então, para documentário, eu chego para a equipe e falo, olha, eu quero esse plano mais fechado, eu quero uma luz mais dramática, eu quero isso, dependendo do que a gente está contando. A gente está contando aqui em São Luís a história de um bar, que é o Bar do Léo, não sei se vocês conhecem. É um bar meio boêmio, meio fora da tradicional, porque ele é um bar que existe há 40 anos dentro de uma feira, aqui no bairro de São Luís, e é um bar que tem muitos objetos cênicos, vamos dizer assim. Ele tem várias coisas antigas, vitrolas, câmera fotográfica, o cenário dele, a decoração dele é formado de muitos elementos cênicos. Então, é curioso, por isso a gente está contando a história desse bar. Então, para a gente já chegar num lugar que tenha muitos... Eu estou usando alguns exemplos para poder facilitar o que a gente construiu no nosso conteúdo. Para a gente chegar a contar aquela história e que consiga mostrar a atmosfera do lugar, a alma do lugar, vamos trabalhar com recursos de iluminação. Então, eu já construo o meu roteiro pensando como a gente vai trabalhar. E aqui o papel do diretor do cinema, que é exatamente isso. Às vezes fugir um pouquinho do roteiro, às vezes modificar algumas coisas, às vezes dar vida para aquele roteiro, de acordo com os elementos que ele pretende usar, os elementos que a gente aprendeu na primeira unidade, como os planos, a iluminação, os efeitos sonoros e tudo mais. E na unidade 3, a gente pegou um livro, mas eu separei um artigo, né? Porque eu sei que acaba sendo muito corrido, não tem tempo dos meninos lerem tudo. Então, mas o livro vai ficar disponível, porque eu acho que tem muita coisa legal, principalmente para quem está estudando agora, uma coisa que é muito nova ainda, a transmedialidade. Apesar de já ter estudos desde o começo desde 2015, 2014, as pessoas já começaram a estudar sobre isso, é um assunto que muda o tempo todo. Então, a gente separou esse livro, que é a Direção de Arte e Transmedialidade, e foi só um artigo, a criação transmídia no contexto cultural brasileiro, para poder trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. E um artigo que eu acho importante a gente separar, porque é uma coisa muito nova ainda, que é a inteligência artificial no trabalho criativo, protagonista ou coadjuvante do processo.
porque como muita gente está usando IA para criar conteúdos, então acho que é importante que o curso esteja antenado com esse tipo de narrativa. Como isso vai implicar em algumas narrativas. Separei esses artigos e, como material complementar, a gente botou dilemas contemporâneos na inteligência artificial. Narrativa, ética e emoção no comercial da Volkswagen 70 gerações. Eu não sei se vocês lembram desse comercial, que foi o comercial que a Maria Rita aparece cantando com a mãe dela, Elis Regina, que já faleceu há mais de 40 anos, né? Então, as duas aparecem juntas, a Maria Rita agora, como hoje, adulta, não uma criança, elas cantando nos carros. Então, assim, isso gerou muita... Então, foi todo um material produzido por inteligência artificial e gerou muita controvérsia na época que foi lançado. Porque existiu, embora tenha sido a filha dela que estava no comercial, né? Existiam vários comentários de será que Elis gostaria de fazer um comercial da Volkswagen? Será que isso estaria dentro do que ela acreditava na época que ela morreu? Então, foram vários conceitos e comentários a respeito desse comercial que eu acho que vale a pena a discussão, vale a pena trazer. Ele não é tão antigo assim, eu acho que ele é do ano passado, o documentário, mas tem vários artigos sobre ele, a gente separou um. Uso de arquivos fílmicos para controlar a idade dos personagens com inteligência artificial. Tem um filme do Tom Hanks que lançou, acho que ainda está no cinema, o nome do filme é Aqui. E o filme mostra ele foi rejuvenescido através de inteligência artificial. Então, é uma polêmica nova que muda também os próprios tempos cronológicos da narrativa. Você pode mudar um pouco a imagem da pessoa que está ali sendo seu narrador, sendo seu apresentador, sendo seu personagem. E aí eu acho que é interessante a gente trabalhar. Embora seja material complementar, eu espero muito que eles leiam, porque será de muita utilidade para a formação deles. E um outro artigo, que é Storytelling Transmídia, Narrativa para Multiplataforma. Aí vamos, porque estudar fundamentos audiovisual, acho que eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso é um material mais preparado para os alunos, mas é isso, né? Quando a gente utiliza a palavra narrativa, vem a capacidade argumentativa de contar uma boa história. E narrativa audiovisual é basicamente você contar uma boa história, visualmente falando. O que a gente pode contar uma boa história? A gente precisa... Quando eu vou contar uma história para vocês, se eu me sentar numa mesa e começar a conversar com vocês, a minha história vai ter começo, meio e fim. E clímax também. Porque eu acho que vocês já conversaram com alguém, eu não sei se é mais comum, mais regional daqui de São Luís, mas quando a gente está contando uma história muito importante para alguém, com várias camadas de reviravoltas, eu sempre falo, o até aí tudo bem. Tipo, não sei o que, aconteceu isso, e aconteceu uma das grandes tragédias assim, no meio da história, mas eu viro assim, e até aí tudo bem. Ou seja, o meu interlocutor, meu ouvinte, ele já sabe que vem mais. E quando a gente está contando, eu estou contando, ele não está vendo o que está acontecendo, mas eu utilizo as minhas expressões faciais, eu tento, talvez, às vezes, reproduzir, acho que vocês, quando contam uma história, a gente, às vezes, tenta reproduzir a voz da pessoa um pouquinho, que te contou. Às vezes, eu mudo as vozes. Então, estou contando uma história de duas pessoas, às vezes eu falo, fulano disse isso, isso e isso. E fulano falou assim, assim, assim. Mudam as entonações para que a pessoa consiga entrar naquela história, né? Saber o que eu estou contando. E quando você vai mostrar isso, você vai fazer em vídeo, você vai precisar de alguns elementos. Porque ali é a história que eles vão assistir. Você não está contando. Não estou contando a história de um filme que eu assisti. Ele vai assistir aquele filme. Então, ele precisa ver por que aquele personagem se veste estranho? Porque ele está vestido estranho. Por que aquele personagem é engraçado? Porque ele tem trejeitos engraçados. Porque ele é um personagem. Por que aquela personagem é soturna, é triste,
E aí você vai ver que ela é triste porque a roupa que ela está vestindo, a iluminação do lugar que ela está é mais sombrio, ou então a personagem está passando por um momento muito solar da vida dela, ela, sei lá, abre a janela e o sol está brilhando, ela está com uma roupa colorida e ela já está muito feliz, dá para perceber que ela está feliz. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar comerciais, mas, por exemplo, comercial de absorvente, que você percebe que é porque a pessoa quer traduzir que ela está num bem-estar, né? Então, não existe cólica em comercial, as pessoas estão sempre muito felizes, estão praticando esporte. Então, para dar aquela sensação de bem-estar, basicamente ela está com uma roupa clara, para mostrar que o produto que está sendo vendido é seguro, ela não vai se sujar, não vai ter nenhum tipo de inconveniente, nenhum incômodo com aquela situação. Então, assim, por isso que a forma de contar a história são vários efeitos ali. O audiovisual tem vários recursos que você precisa ter para ser envolvente, para causar uma reflexão, para emocionar aquela história. Você está contando um depoimento no jornalismo, você está fazendo um depoimento de uma pessoa e aquela pessoa chora por algum motivo, ela se emocionou ou está contando algum tipo de injustiça, alguma coisa, ela chora. O que o cinegrafista geralmente faz? Fecha o plano, um plano mais fechado, para poder mostrar que ela se emocionou, que aquilo causou uma emoção nela. Ou então, se eu estou muito ansiosa, e estou ali dando meu depoimento ansiosa, talvez o cinegrafista, dependendo do que ele queira mostrar, talvez ele gostaria de traduzir aquilo em algumas imagens. Ele pode pegar a minha mão ansiosa, assim, ou meu olhar um pouco mais apreensivo, e ele destacar aquilo vai fazer com que o público perceba aquelas emoções que estão ali. Ele tenta reproduzir simbolicamente aquilo, pegando alguns efeitos, pegando, às vezes, uma trilha um pouco mais triste, para compor a cena. Às vezes até mesmo a forma como a pessoa se veste faz parte de um ritual de passar uma mensagem. Eu acho que vocês já assistiram aqueles vídeos das pessoas pedindo desculpas. Fui canceladíssima, fiz alguma coisa que repercutiu de forma muito ruim na internet, ou então estou envolvida numa situação polêmica. O que a pessoa vai para a TV? Sem maquiagem, não é, gente? Sem maquiagem, com o cabelo de forma discreta, com uma roupa clara. Então, são todos os elementos de uma narrativa, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu gosto que vocês falem alguma coisa, porque parece que eu estou falando só. Estamos, Não, tá de professor. boa. Tá tranquilo? Mas não é quando você vai ver um vídeo de retratação, a pessoa não está sempre de branco, está sempre sofrida. São elementos visuais ali. Isso também é construído por uma equipe de mídia. Eu não vou, por exemplo, meu contratado, por exemplo, se eu estou assessorando um criador de conteúdo, e aí ele faz uma declaração que repercute mal, e eu considero que ele tem que vir a público pedir desculpas, o público dele, para ele não perder seguidores. Eu sou o profissional de comunicação dele. O que eu faço? Eu vou pedir para ele botar uma roupa discreta. Isso já virou piada hoje em dia, mas você não vai colocar uma pessoa para pedir desculpa de vermelho, com uma roupa, um decote e tudo mais, porque ela está falando de um assunto sério. Então, ela precisa, são elementos da narrativa, são os elementos. Que elemento é esse que eu estou falando? Do figurino. O figurino é importante porque traduz a mensagem que você quer contar. Então, eu coloquei algumas referências aqui, né, do Thompson, do Bourdieu, falando da narrativa, uma cadeia de eventos é uma relação de causa e efeito que ocorre no tempo e espaço. Esses eventos são organizados a fim de criar significados e engajar o espectador emocionalmente. Eu quero que o meu espectador reaja, eu quero que ele tenha uma mensagem, eu quero que ele me diga alguma coisa do que eu estou mostrando para ele, eu quero que ele, de alguma forma, seja tocado com aquilo.
Obviamente que eu quero que ele seja tocado com a mensagem que eu quero passar, né? Se eu fizer um filme triste, eu quero que ele fique triste, não que ele ache que é uma piada, ache que é uma comédia. Esse é um problema de roteiro lá na frente, né? A narrativa audiovisual, portanto, utiliza de recursos específicos, como montagem, ritmo, enquadramento e som para construir sentidos e provocar experiências estéticas. Uma declaração aqui sobre o cinema, uma citação sobre o cinema. O cinema não apenas reproduz o real, mas recria, reorganizando a realidade segundo convenções da própria linguagem audiovisual. Apareceu? Vamos para a unidade 2, que a gente vai falar sobre as estruturas e as técnicas da linguagem audiovisual, que a linguagem é a base de qualquer produção, né? De qualquer produção audiovisual. A linguagem, você precisa trabalhar essa linguagem. Eu preciso saber o que eu estou falando, em que momento eu estou falando, para quem eu estou falando. Se eu vou fazer um vídeo para o cinema, posso fazer uma cena um pouco maior. Eu posso fazer uma cena com um roteiro um pouco maior, um diálogo um pouco maior. Mas se eu estiver fazendo um vídeo para série, uma coisa, eu vou querer fazer uma edição mais dinâmica. Vou querer fazer uma edição mais dinâmica, porque talvez aquele espectador ele tenha um pouco mais de pressa, não pressa, mas talvez ele queira uma mensagem mais acelerada do que no cinema, no filme, como se ele estivesse assistindo o filme. E se eu vou fazer para rede social, eu vou precisar de outros recursos. Eu vou precisar de uma linguagem mais direta, eu vou precisar de um texto mais curto, eu vou precisar de alguns elementos que façam com que o meu texto e meu vídeo tenha mais funcionalidade. Isso é uma coisa de produção de roteiro. Então, assim, esse processo ele envolve diversos fatores, desde a produção do roteiro, as escolhas do diretor, o cenário, figurinos, planos utilizados e a montagem da produção, como inserção de efeitos, trilhas e caracteres que compram um produto audiovisual, deixando ainda mais atrativo. No TikTok, teve uma época que estava naquela tendência de você contar uma história, tipo, estou falando sobre direito, leis. A pessoa ficava apontando um dedinho para um lado, um dedinho para o outro, mostrando várias características daquela lei que você estava falando, vários elementos daquela lei. E aí, não te dava todas as informações, obviamente, porque é um vídeo de 1 minuto, mas te dava algumas coisas que você poderia procurar depois, você poderia procurar outros elementos. Eu via muito vídeo vídeos com mensagens mais rápidas, e como é que você tem que fazer uma mensagem mais rápida? Você tem que pensar no roteiro que caiba, que você consiga contar, traduzir aquela mensagem. Então, por isso que a produção de roteiro é uma parte muito importante, é um guia fundamental do teu trabalho. Você vai saber que recursos vai utilizar, mas já pensando de acordo com aquele roteiro. E a unidade 3, a gente vai falar sobre a narrativa audiovisual na contemporaneidade. Isso aí muda um pouquinho as formas, que a gente já está avançando um pouco, falando de cinema, falando de outras linguagens audiovisuais, mas isso é basicamente da unidade 3, né? Eu perpassei por elas em outras ocasiões, porque eu acho que hoje em dia a gente não dá para a gente separar as narrativas de uma forma tão separadinhas, elas não estão tão separadas assim. Até mesmo o cinema em si, como eu até falei do Alto da Compadecida, recentemente, que ele está no cinema, mas existe uma série nas redes sociais. Tem personagens de novela que ganham um outro produto em redes sociais. Eu lembro que teve uma novela há muito tempo, isso foi um começo disso, que a personagem Viver a Vida, novela, que era a personagem da Aline Moraes, a Luciana. Eu sou noveleira, gente, então alguns exemplos meus são... Na verdade, eu sou audiovisual. Eu vejo TikTok, eu vejo novela aquelas novelinhas que o povo cria nesses novos aplicativos de internet. Eu acompanho tudo. Então, assim, a Luciana, ela era o personagem da novela, ela ficou tetraplégica num acidente. E aí, o que criaram na época da novela? Um blog da Luciana, nas redes sociais lá,
que ela contava as dificuldades que ela enfrentava. Passou por uma cena um dia que ela resolveu ir pegar um ônibus para ir para a praia com as irmãs. E ela teve dificuldade que não tinha acessibilidade de ônibus. Então, no blog, era como se a Luciana começasse a contar o que ela sentiu ali. Era uma campanha social para dar mais detalhes, o que não dava para você explorar tanto essa cena em vários capítulos ou no capítulo inteiro da novela. Então, dava uma vazão disso. A mesma coisa fizeram numa novela recente, que era A Dona do Pedaço, uma novela das 9 da Rede Globo, que a personagem da Paula Oliveira era uma criadora de conteúdo. Então, ela tinha um Instagram, e era um Instagram seguido por várias pessoas, era um Instagram que ela postava, às vezes ela fazia uma campanha na novela, e ela mostrava os bastidores dessa campanha no Instagram da Vivi Guedes, que logo quando a novela acabou, o Instagram também foi cancelado, até porque isso fazia sentido na novela, porque a personagem desistiu de rede social, ela foi morar isolada, porque enfim, ela arranjou um amor bandido aí e foi se esconder com ele. Então, ela precisou apagar as redes sociais. E no mesmo dia que ela apagou as redes sociais da novela, o Instagram dela também foi apagado. Então, a gente está aqui o estudo das narrativas que exploram o real. Eu voltei para... Eu estava falando sobre narrativas audiovisual da contemporaneidade. Então, o estudo das narrativas que exploram o real é central para compreender como o cinema e outras formas de audiovisual moldam a percepção da realidade. O documentário, por exemplo, é frequentemente visto como um gênero que alia compromisso ético e exploração estética. Essa é a primeira parte da nossa unidade, que é falar sobre as narrativas sobre o real. E um documentário, por exemplo, eu até mencionei mais cedo que eu estou fazendo um documentário, que eu estou tentando reproduzir, ser fiel ao máximo ao próprio cenário do local. Porém, mesmo tentando não mudar nada de lugar e sendo fiel ao cenário do local, eu vou colocar uma iluminação que é mais charmosa, que é diferente da iluminação daquele lugar nos dias normais. Então, eu assisti um documentário maranhense e tinha figurino. Era sobre uma história de uma mulher, a Marina, que ela viveu em situação análoga à escravidão quando era pequena, criança, e ela teve exploração do trabalho infantil e tudo mais, mas existia para contar a história dela, existia uma produção de figurino. Aí tu percebe que as cenas que ela está andando na cidade são produzidas. O diretor do filme pediu, Marina, vamos andar daqui até a feira e mostrar, e ela estava com uma roupa que talvez não era dela, que foi produzida. Isso são recursos da narrativa dentro da questão estética. Eu acho que nesse caso não teve nenhuma falha ética, porque a história foi contada do jeito que mas existiu uns recursos estéticos que a gente perpassa também lá para a unidade 2, que é a visão do diretor. Voltando sobre a questão da narrativa do real, o Bill Nichols ele propõe diferentes modos de representação documental, como dispositivo, observativo e performático. Performático, como eu falei ali, das outras questões de você incrementar elementos estéticos para poder contar a história. Cada um com implicações éticas distintas. Por outro lado, as cinebiografias apresentam narrativas híbridas, que transitam entre factualidade e a dramatização, permitindo uma leitura singular de personagens históricos. Isso é muito comum. Eu não sei se vocês assistiram. Eu sou um pouco antiga, eu vou dar uns exemplos, às vezes, um pouco velhos na TV. Mas eu não sei se vocês assistiram uma série que contava a história de personalidades, artistas, principalmente pessoas da música, chamada Por Toda a Minha Vida. Alguém assistiu? Nossa, daí não. Era basicamente assim. Você é famoso, você teve uma história, uma fama, você é uma pessoa muito importante na música. Por exemplo, eu vou lembrar da de Cazuza e da do Renato Russo, que foram as que eu assisti, e eu lembro muito, foram muito fortes para mim. Mostrava as imagens deles, e dos Mamonas Assassinas também.
mostrava as imagens dele, intercalando, contando as histórias com depoimentos, mas existia uma parte dramatizada. Existiam atores representando cenas importantes da carreira dele, da trajetória deles, para referenciar aquilo que estava sendo falado. Ah, mas os Mamonas, eles ficaram muito tristes quando eles não puderam cantar no estádio da cidade deles, quando eles eram a banda Utopia. Vocês perceberam que eu fui muito fã de Mamonas Assassinas e fiquei arrasada quando aconteceu o acidente, né? Porque eu sei os detalhes da banda. E aí, isso era mostrado o Dinho triste, o Dinho ator, triste, mostrando aquele sentimento, para que causasse esse sentimento no espectador, no público. Então, são as narrativas híbridas, né, que mostram dramatização e factualidade. Vamos às narrativas transmediáticas, imersão e convergência. A convergência midiática, conceito desenvolvido por Henry Jenkins, é essencial para compreender as narrativas transmediáticas. Estas narrativas ultrapassam as barreiras de uma única plataforma, expandidas por diferentes meios, como cinema, séries, jogos eletrônicos e redes sociais. É o que a gente já até falou aqui. Temos aqui narrativas transmediáticas envolvem espectadores imersivamente, incentivando a participação ativa no processo. A gente colocou aqui umas franquias como Star Wars e Harry Potter, que são emblemáticas desses fenômenos, porque existem jogos sobre isso, jogos, ramificações desse conteúdo, jogos. Acho que Star Wars mais basicamente jogos, mas hoje em dia tem outros filmes que exploram outros universos. Do personagem em si ter um jogo, ou o personagem ter uma rede social, o personagem estar participando de uma série dentro do site. Então, são várias disseminações, formas de contar. Eu tenho aquele personagem foi muito importante, por exemplo, acontece muito em novela do personagem ser interessante, embora ele não já estivesse num papel tão grande na novela, mas o público gostou dele, e aí de explorar ele de outra forma. Tem uma série no site do canal que a novela está sendo feita, né? Basicamente, hoje em dia acontece muito na Globo, que eu acho que talvez é a maior que faz novela, mas existem já plataformas de streams que divulgam isso, que tem outras coisas. Então, assim, por exemplo, eu acho que teve naquela novela, não vou lembrar o nome, mas tem novelas que o personagem é bom. Ah, fulano de tal vai ter uma série da vida de fulano. O fulano antes da novela. Que, na verdade, o personagem nunca existiu, mas, assim, cria-se uma outra narrativa para ele porque está agradando o público e está criando um consumo daquele produto. Vou beber água rapidinho. Bom, continuando, além disso, as tecnologias emergentes, como a realidade virtual e a realidade aumentada, intensificam a experiência de imersão, oferecendo aos usuários um papel ativo na construção da história. Aquela coisa de você fazer parte daquilo, você está dentro daquela história. Recentemente, a gente percebe aqui no Museu da Fundação da Memória Republicana, criou-se uma sala de um apresentador virtual, que ele meio que apresenta toda a história dele no próprio salão do José Sarney, do acervo presidencial, existe um vídeo de realidade virtual com o Sarney contando as histórias daqueles elementos, daquele acervo. É uma coisa assim, você está visitando o museu, mas existe uma narrativa ali, uma produção feita, uma produção multimídia para você interagir com os elementos reais, né? Os elementos de você, a experiência de você de passear no museu, mas tem uma imersão através de uma mídia. Vamos para as atividades agora, gente. Como eu falei da primeira avaliação,
A gente tem um artigo no material básico, né, no material básico, as diversas vozes nos estudos da narrativa clássica para o roteiro cinematográfico. E aí, o processo de construção, os elementos cinematográficos, imagens, enfim. Então, a gente vai mostrar como isso não se aplica apenas no roteiro em si, na linguagem textual, mas em outros recursos que ajudam a contar essa história. E por que a gente passou esse texto? Porque a gente vai trazer um filme para que as pessoas possam analisar. É um curta-metragem, o Walter do 402 é um filme independente. Eu quis botar um filme independente justamente porque ele tem pouquíssimos recursos de cenário. Ele tem o cenário, basicamente, é a rua, uma cena da rua, e se passa quase todo dentro do apartamento do Walter, que é um senhor da terceira idade, que é extremamente revoltado com a vida, mas e aí ele decide que ele não quer mais viver, mas ao mesmo tempo ele conhece uma vizinha e essa história muda. Então, assim, tem muitos elementos legais ali no filme para analisar. Tem a sonoridade do filme, os recursos de som são muito importantes para contar aquela história. A própria iluminação da casa do Walter, que é uma iluminação mais soturna, quando ele está mais soturno, e vai mudando um pouco quando a vida dele vai mudando. O próprio figurino, o figurino do Walter é uma coisa mais marrom, uma coisa mais fechada, e o figurino da vizinha, que é uma coisa um pouco mais leve, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila. Então, é um vídeo que tem 16 minutos, mas a gente pediu para eles escolherem um trecho de 2 a 5 minutos, um trecho pequeno do filme, para que eles possam identificar a interação entre imagem e som, além de mostrar diferentes abordagens de planos, composição visual e iluminação. Basicamente isso que eu falei para vocês, né? Do próprio figurino do Walter, do próprio cenário do Walter, do próprio iluminação do local, e até mesmo os planos mais fechados, os planos mais abertos. Tem os planos mais de detalhes de algumas coisas para mostrar a própria vida do Walter, o cotidiano do Walter. Então, existem vários recursos, elementos que a gente trabalhou na unidade, que os alunos vão poder identificar nessa pesquisa para eles poderem fazer, para eles conseguirem fazer a análise deles. Então, como eu já falei, é um curta-metragem, se passa basicamente em um apartamento. O Breno eu não sei se ele é maranhense, mas eu acho que ele passou a vida inteira dele aqui no Maranhão. Ele tem vários filmes produzidos com pessoas daqui do estado, mas hoje em dia ele mora no Rio. O Walter foi gravado lá. Então, eu separei alguns critérios para a elaboração do texto, né? Que eles devem considerar sobre observar os elementos sonoros, até o silêncio usado na cena, efeito emocional, narrativo que ele consegue transmitir ao espectador, pedir para eles falarem dos planos cinematográficos que a gente podem identificar ali, abordar a composição visual da cena, efeitos de iluminação, isso aqui que eu acho que é legal para dar os efeitos. Quando vocês vão assistir o filme, vocês vão perceber que, de fato, eles são importantes dentro daquele contexto, do que ele está sendo contado. Certo? Vou passar adiante, tá bom? Até aqui tá tranquilo? Tá. Tá, aqui envia a produção, mas ok. Aí tem aqui os critérios da avaliação, clareza e objetividade na escrita, estrutura narrativa, riqueza de detalhes quanto à descrição do ambiente de personagem. É fundamental articular as teorias com sua análise. É legal que eles utilizam os autores que a gente trabalhou para poder fundamentar o que a gente pesquisou. Só um segundo, minha cachorra está latindo. Catarina, por favor. A segunda nota, como a gente acaba tendo que pensar, a gente tem que pensar no trabalho, no polo, no seminário. Então, a partir da segunda nota, esse trabalho vai ter que ser em equipe para que ele já consiga se organizar. Eu acho que as equipes
da unidade 2, elas serão as equipes da unidade 3, porque o trabalho é interligado. Então, eles vão fazer um roteiro, vão criar uma cena. Quero que eles criem um roteiro curto, de 2 a 5 minutos, e gravem essa cena. Eles escolham o gênero que eles querem trabalhar. Se eles querem fazer um texto de TV, um texto mais jornalístico, um texto mais ficcional, criar uma narrativa que expõe elementos fundamentais da linguagem audiovisual, trazer uma mensagem significativa, as etapas abaixo. Você deve elaborar a estrutura, o roteiro da produção, para que isso utilize o modelo deste modelo de roteiro para estruturar, tá certo? Eu usei o mesmo modelo de roteiro que a gente está usando desde o começo do curso, para que não interfira em nada da construção dos alunos, e o que não deixa eles confusos de alguma forma. Então, eles vão definir o gênero da cena, ficção, campanha, vídeo documental, eles vão precisar criar uma cena, descrever os diálogos, se houver, porque às vezes pode não ter um diálogo, pode ser só um texto impactante, às vezes até utilizando esses recursos, mas sem fala, com caracteres na tela e tudo mais, ou então pode ser um texto informativo, que é a pessoa te contando uma história, mas não existe um diálogo em si. E os elementos, assim, descrever os diálogos, as ações dos personagens, os elementos visuais e sonoros que serão utilizados. E aí eu vou pedir para eles gravarem. Eu não sei se está sendo difícil para vocês esses trabalhos em equipes de gravação, mas é importante que a gente faça, porque o seminário acaba sendo algo que a gente precisa que eles estejam juntos. Então, é legal que essas equipes estejam organizadas e sincronizadas. Eu não sei se está sendo difícil fazer essa reunião, porque eu sei que as equipes não são, às vezes, da mesma cidade, né? As pessoas não são da mesma cidade. Então, eu quero que ele realize a gravação da cena, aplicando os conhecimentos sobre os planos, ângulos, movimentação de câmera, composição visual e iluminação. Eles não precisam aplicar todos esses recursos, assim, eles não precisam colocar vários ângulos na cena, mas que se eles conseguirem colocar 2 ângulos diferentes numa coisa, um plano aberto, um plano mais fechado, já trabalharam com planos, já trouxeram coisas. Se eles conseguirem fazer a pessoa andando, até mesmo com o celular, se movimentando com o celular, já é uma movimentação de câmera. É uma movimentação de câmera, você consegue ter essa movimentação de câmera ali presente. Você vê, a câmera está em traveling, ela está andando. Independente da câmera ser um celular, a câmera ser do celular ou uma câmera profissional, o recurso visual acaba sendo o mesmo. Iluminação. Eu vou gravar no sol, eu vou gravar num ambiente mais fechado, eu vou gravar com esta luz aqui dessa sala apagada. Enfim, são várias coisas que são criativas, eles precisam trabalhar criativamente esse material. Não necessariamente eu quero uma superprodução, eu só quero que eles utilizem a criatividade que eles já percorreram em várias disciplinas ao longo do curso para criar esse material, esse conteúdo. Então, a cena vai ser gravada, ajustando os cortes, transições. Preciso que eles editem. Pode editar em aplicativo de celular, que tem alguns com recursos bem legais ainda para edição. E aplicar uma trilha, né? Aplicar uma trilha, pode ser uma trilha só um ambientezinho de suspense, mas precisa ter uma trilha ali naquela mensagem, porque é o que a gente está falando? A gente está falando de toda a composição da narrativa audiovisual. Pode falar, Sérgio. Boa noite. Professora, a senhora deu a opção aí de algum aplicativo. A senhora poderia sugerir um aplicativo que não seja tão pesado, né? Que eles possam estar baixando. Para celular, eu posso pesquisar os que são mais tranquilos para a gente usar no celular e coloco dentro do conteúdo. Pois é. Porque o CapCut não é pesado, né? É tranquilo de editar. Às vezes até o próprio celular tem os recursos de edição. Mas vou pesquisar os que são mais fáceis e funcionais e coloco no material para vocês, tá bom? Sim, beleza. Beleza. É porque às vezes eu uso muito CapCut, eu não acho ele pesado, eu acho ele extremamente funcional. Mas eu vou ver se tem outras opções
para que os alunos, para que sejam mais fáceis. Que sejam mais fáceis não, mas que tragam opções para eles, tá? Então, eles precisam editar a cena e postar o material, né? E aí eu quero que essa cena esteja acompanhada do roteiro, porque a gente precisa saber o que eles pensaram. Não é para eles pegarem qualquer vídeo, assim, sei lá, eles pegarem um vídeo de um aniversário editado lá e como editaram outro dia do meu aniversário, editaram um videozinho contando várias cenas, mas aquilo ali não existia um roteiro, foi só que ela pegou as cenas mais bonitas e foi montando, né? E editar não é só montar as cenas, você precisa contar aquela história. Então, eles precisam é preciso que eles tenham esse roteiro escrito junto com o seu vídeo, junto com o vídeo editado. Essa é a atividade. Aqui os critérios são basicamente os mesmos critérios de avaliação de todas as nossas disciplinas, que é clareza e criatividade na construção do roteiro, aplicação correta dos elementos da linguagem audiovisual, planos, ângulos, movimentação de câmera. E aí eles podem até colocar no roteiro, quando a gente coloca a parte do que aparece no vídeo, plano fechado, plano aberto, plano em close-up do personagem. Eles precisam identificar isso no roteiro. Qualidade de produção, coerência entre trilha sonora e a mensagem da cena. Isso é importante porque eu já vi várias vezes aqui no jornalismo, então, inclusive mesmo no jornalismo ao vivo, de você colocar uma música e não ser adequada com aquilo ali. Uma música muito animada que não corresponde àquela mensagem que está sendo tratada naquele momento. Programas ao vivo, às vezes, acontece muito isso. E a nota 3, a gente vai... Peraí. Eu vou passar um pouquinho aqui, para a gente ser mais rápido. Eu coloquei um modelo de plano de comunicação transmediática. Isso tem muita relação com o vídeo que vocês criaram, com o vídeo que eles criaram inicialmente. Se eles criaram um vídeo para a rede social, eu quero que eles criem um plano, eu não quero que eles façam um novo vídeo, mas eles querem que eles criem um plano de comunicação, pensando de como esse vídeo e esse conteúdo que eles gravaram para determinada mídia, eles fizeram para determinada mídia, como ele poderia ser colocado em outra plataforma. Por exemplo, eu crio um vídeo para TikTok, mas eu quero transferir aquela mensagem para uma cena de cinema. Como eu vou pensar naquele planejamento disso? Claro que eu não estou pedindo para eles gravarem outro vídeo, mas eles me mostrarem o planejamento daquela cena para outras plataformas, como aquela cena seria elaborada em outras plataformas. E aí tem um modelo de plano lá de comunicação transmediática que eu coloquei, porque transformar o vídeo deles, isso aí também para a gente poder mostrar o desdobramento da mensagem. Que essa mensagem feita para determinada mídia, ele pode ter outro desdobramento em outra mídia. Como essa linguagem pode ser adaptada para outra mídia, como aquele roteiro pode ser adaptado, como aquela mensagem pode ser contada de outra forma. Então, vamos ver o que o plano deve conter. Eles vão ter que relembrar a cena que foi criada na unidade, destacando os elementos e tudo mais, e o resuminho da cena para contextualizar o plano. E aí eles vão identificar pelo menos 3 plataformas diferentes: redes sociais, jogos, podcast, vídeos, quadrinhos, sites interativos, entre outros. Para cada plataforma, eu coloquei as opções, mas eles vão escolher 3 para trabalhar na disciplina deles. É textual, texto é apresentação. Eles não vão criar novos vídeos, não vão criar 3 vídeos, eu não sou nem doida, nem insana, para pedir para eles criarem 3 vídeos em um tempo pequeno que a gente tem. Então, assim, eles vão, para cada plataforma escolhida, eles vão ter conteúdo original, como a narrativa será adaptada ou expandida, interação, proposta para engajamento do público, como esse material. É como eu falei também de personagens que viram personagens de filme que estão criando outras mensagens em rede social. Conexão entre as plataformas, como as narrativas se interligam para enriquecer a experiência do público. Se eu estou partindo do cinema e como aquele material está na rede social, ou criei um jogo
interessante com aquela mensagem, como elas estão sincronizadas, como elas estão ligadas entre si. Eles precisam explicar isso, mas existe um modelo do plano de comunicação lá, transmediática, para que eles sigam como base esse exemplo. Então, eles precisam explorar, eu botei umas dicas aqui, né? As características de cada plataforma, vídeos curtos no TikTok, pode destacar um momento dramático, com um podcast para aprofundar a história de fundo do personagem. Se eu estou contando a história de uma pessoa que, sei lá, sofreu um trauma psicológico e aí eu vou criar um podcast para contar um pouco mais sobre aquele... Ou uma pessoa que teve burnout, tentando trabalhar. Um podcast, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre burnout, vamos falar sobre como isso realmente afeta a vida das pessoas, afeta a vida das pessoas que estão do seu lado. Eu peguei um tema pesado, né, gente? Desculpa. Vamos pensar em coisas mais leves, porque uma hora dessas, às 8h39, a gente já está cansado, já pensa só em dramas. Então, a proposta é criar uma narrativa transmediática a partir do vídeo desenvolvido na unidade 2. Um exercício criativo e valioso, pois permite explorar a expansão da história através de diferentes plataformas. E é basicamente o nosso conceito do curso, né? Produção multimídias. Então, é que eles consigam exercitar essa criação entre vários recursos. Eles podem pensar de como traduzir isso, eles estão se formando para ser profissionais que consigam escrever para diferentes plataformas. E a etapa presencial, como essa daí é o seminário, a etapa presencial, eles vão precisar apresentar esse plano para vocês. Então, ele deve ser apresentado em slides e tudo mais. Entregar um plano em formato de Word, tem que ter clareza e participação da equipe durante a apresentação, quero que todo mundo participe. E a explicação detalhada das plataformas que o tema será trabalhado. Então, isso aí são as informações para vocês. Eu acho que vocês já sabem, né, que vocês têm que ficar o tempo inteiro procurando incentivar os alunos, vendo que... E qualquer dúvida também, podem falar comigo, professora da disciplina, que a gente pensa em situações que possam ajudar esse aluno a ser mais engajado, mais participativo. Então, isso que a gente falou aqui são algumas referências. Eu vou pedir só para o pessoal da formação só alterar esses slides antes de disponibilizar para vocês, que é a unidade 2 que está repetido, né, da unidade 1, que eu li para vocês, mas é para a gente colocar corrigidinho para lá. E é isso, gente. Basicamente é isso que a gente pensou na disciplina. Agora eu queria que vocês falassem um pouco se ficou claro, se tem alguma coisa que não ficou muito clara, ou que vocês acham que deva ser modificada. As dúvidas irão aparecer aí no decorrer da disciplina. A gente só pede que qualquer dúvida que a gente solicite, a gente peça seu apoio aí, né? Sim, agora, com certeza. Em termos das apresentações, né, a gente, principalmente agora no período do inverno, a gente está tendo grande dificuldade de estar reunindo esses alunos nos polos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela mora a 150 quilômetros do polo de Pinheiro. Então, para ela se deslocar no sábado até Pinheiro, às vezes, por mais que o aluno queira, ele não consegue transporte. Então, isso, às vezes, dificulta esse nosso encontro presencial nos sábados. Mas a gente como é que vocês estão resolvendo essa questão? Algumas questões a gente consegue resolver através do Meet, né? Fazendo essas reuniões pelo Meet. Seminários online, né? Essas reuniões online para estar tirando a dúvida desses alunos. Basicamente, a gente tem que colocar a atividade presencial, porque está na disciplina, né? Ter a atividade presencial. E aí que a gente tem que... Como as atividades são interligadas, a gente precisa que a unidade 2 já tenha uma equipe, para que eles já consigam trabalhar. Eu imagino que eles já devam ter equipes, né? Que eles consigam trabalhar já há algum tempo, né?
Eles já têm as equipes, os grupinhos formados, né? Ah, eu imagino. Pois é, aí por isso que existe essa questão do seminário, mas vocês estão conseguindo resolver via Meet, né? Até aqui o que foi apresentado ficou claro para vocês, ficou tranquilo? Vocês acham que vai ser fácil para os alunos que vocês já têm trabalhado? Vocês conhecem melhor os alunos do que eu? Eu acho que eu trabalhei só um mês com o Polo Timon. Eles eram alunos ótimos, gostei muito do meu polo. Não sei se o Eros está aí, que foi o tutor que me substituiu. Mas existia alguma dificuldade também na época do presencial. Eles também já tinham essa dificuldade presencial. Alguém mais quer falar alguma coisa? No caso, no primeiro plano, eles vão começar a criar um roteiro, no primeiro momento. No primeiro, na segunda disciplina, na segunda unidade, na avaliação, eles precisam criar o vídeo e apresentar o vídeo, o roteiro desse vídeo. Mas então, meu anjo, obrigado. Qualquer coisa, precisar, estamos aqui. Certo? Certo. Aí, no caso, tipo assim, porque quando abrir a disciplina, a gente já começar a se conectar também por lá, né? Oi? Assim, não é que abrir a disciplina, você que vai ficar responsável pela disciplina? Eu sou a professora da disciplina, né? Aí a gente vai ter o fale com o professor. Isso, justamente, a gente vai tirar nossas dúvidas por lá também. Porque Aí, assim, precisa do roteiro porque a questão, assim, também Eu não estou te ouvindo. travou. Só na internet. A internet que está travando aqui. Tá, pode falar, eu acho que agora já voltou. Ah, certo. É porque também eu tenho uma dificuldade aqui também por conta de esses trabalhos de equipe aqui. Alguns alunos estão hesitando muito, porque alguns tem aquele questão de grupo, outras pessoas que são de outra cidade, e eles já fizeram na disciplina passada a questão de criar um roteiro também. Eu não sei se eu ainda não entrei nessa Mas parte, mas agora eu alguns quero que o roteiro seja acompanhado da cena. A cena, eles vão ter gravar a cena e me apresentar o roteiro dessa cena, entendeu? Porque a maioria da minha turma é de fora. Alguns são daqui, a outra metade é de fora. Eles podem pensar juntos da seguinte forma. Tu é de qual é o teu polo? É Bacabal. Por exemplo, eu sou de Bacabal e eu estou fazendo o curso com uma pessoa que é de outra cidade, tá lá. Alguém fica responsável pelo roteiro, eu faço o roteiro, eu sou roteirista. O roteirista, geralmente, ele nem precisa estar no set. Ele faz o roteiro e o diretor faz a direção de cena. Por exemplo, você está fazendo um trabalho comigo, aí você fez o roteiro e eu estou responsável por gravar uma entrevista com o artista que está aqui na minha cidade. Eu tenho um apresentador e o apresentador vai conduzir as perguntas e eu vou gravar. Então, vou fazer os planos de acordo com o que eu estou contando. É uma coisa mais dramática? Ângulo mais fechado, plano mais fechado. É uma coisa mais solar. Vou precisar de detalhes daquele plano. Vou precisar de detalhes das mãos, detalhes dos olhos, a expressão da pessoa. Então, eu já vou dirigir aquela cena. Então, talvez a gente possa ser uma solução, como eles estão fazendo esse trabalho, um à distância do outro, definir. Fulano roteirizou, eu dirigi a cena, o roteiro foi elaborado por não sei quem, não sei quem, não sei quem. A produção de cena, eu estou com fulano e fulana na minha cidade, somos duas pessoas da mesma cidade. Fulano produziu, eu dirigi a cena. Então, acho que talvez eles podem pensar o trabalho de forma coordenada. Assim, eu posso produzir uma cena contigo sem necessariamente eu estar do teu lado. Eu quero
que tu tenha uma bolsa vermelha naquela cena. É importante que eu tenha aquela bolsa vermelha. Então, eu preciso que você arranje uma bolsa vermelha para aquela cena, entendeu? Acho que você pode pensar nessas formas criativas deles se organizarem mesmo à distância. Até porque depois que a gente teve a pandemia, muitos vídeos eram feitos de forma à distância. Então, acho que a gente pode pensar dessa forma. Então deu uma esclarecida bacana agora sobre essa questão aí, essa divisão. Porque a gente acaba tendo que ter criatividade, né, no curso de educação à distância, a gente tem que pensar na própria dificuldade que o aluno tem de fazer. Quando eu fui tutora, acho que eles tiveram essa dificuldade de fazer, era um vídeo também curto que eles tinham que fazer juntos, e aí a gente decidiu dessa forma. Falei, olha, gente, então vamos definir tarefas de cada um ali dentro da produção. É um vídeo histórico, você faz a pesquisa histórica. A partir da pesquisa histórica, eu vou transformar em roteiro. O Sérgio vai ser responsável por escolher a trilha que vai compor aquele roteiro. A partir do roteiro, ele lê o roteiro e pensa assim, poxa, essa música vai ficar massa. Isso aqui vai ficar legal. E aí eu estou dirigindo aquele material. Eu falo, eu segui o teu roteiro, mas eu mudei o teu plano, porque na hora que eu estava fazendo a cena, eu achei que aquele plano ficava melhor. Eu achei que um enquadramento mais fechado no olhar do meu personagem ficava melhor. Então, a gente pode pensar em tarefas diferenciadas para cada pessoa, para que todo mundo participe. Até porque no seminário eles vão ter que participar. Certo. Já ficou esclarecido agora. Mas dentro do conteúdo que eu apresentei para vocês, eu sei que a gente acaba à primeira vista, a gente também está todo mundo passando rápido. Foi tranquilo? Vocês acham que o material está ok? Não, tá tranquilo. Então, alguém tem mais alguma questão? Eu fiquei devendo os outros vídeos, os outros aplicativos de edição, eu vou disponibilizar com a formação e a gente coloca com opções para ele, para ser mais fácil. Assim, a questão do vídeo, da questão, eles vão ter que postar, vão enviar alguma coisa, como é? Sim, como é que está sendo... como é que eles estão enviando os vídeos? Eles estão colocando no Drive? Como é que eles estão fazendo os vídeos até agora? Pelos que eles já me mostraram, alguns postavam nos canais do YouTube deles mesmo. Pode ser, não tem problema, não. Essa é uma questão, eu só quero que eles apresentem o vídeo. Uhum. E vocês possam Bom. poder olhar o vídeo deles, né? Poder ter acesso ao vídeo deles. Aí eles mandam, eu até estava acompanhando, eles criaram um PDF e colocaram o link do vídeo para ser enviado, né? Então. Sim, essa questão também é bem interessante, a postagem apenas do link, porque lá no AVA ele tem um limite de capacidade De tamanho, enviar, né? Do vídeo. de tamanho Do vídeo. Então, que eles Eles podem apenas postar o no link. Tem algum problema? Não, né? Vocês já receberam trabalhos e links, tá tranquilo? Vê a minha chefe aí da tutoria me responder se tem algum problema, que eu estou dizendo que pode. Oi, professora. Tá aqui. Não tem nenhum problema. Então, acho que o importante é que eles consigam fazer esse vídeo e disponibilizar de alguma forma que vocês possam ter acesso a eles. Sempre levando em consideração também os critérios, né, que estão descritos lá na atividade. Isso. E aí, nesse vídeo, eles vão escolher, por exemplo, se eles fizerem um vídeo na vertical, um vídeo para rede social, eles vão... É um vídeo para rede social, que eles estão fazendo um vídeo curto e tudo mais, de acordo com o que eles fizeram. Mas na próxima unidade, eles vão ter que mostrar, não criar um outro conteúdo, mas eles vão ter que planejar essa mensagem para outras mídias. Aí, o conteúdo que eles vão criar, na verdade, é um conteúdo escrito. Então, alguma dúvida mais, gente? Não, no momento está tranquilo, até aqui. Certo. Então, acho que a gente pode encerrar por hoje.
E aí a gente, no decorrer da disciplina, eu sei que vocês vão falar comigo, tirar alguma dúvida, a gente está aqui disponível. Prometo responder rápido. Eu vou demais. Prometo responder rápido para vocês, assim, porque eu sei que às vezes o aluno está muito paciente, né? Então, a gente tenta responder mais rápido possível. Isso é Eu verdade. sei, gente, eu já fui tutora. Só que a pessoa tem consciência de classe. Pronto. Então, eu sei que às vezes os alunos estão mais aperreados. Verdade, professora. Então, acredito que nós podemos finalizar essa formação, que foi muito esclarecedora, né? Tirou muitas dúvidas, mas à medida que as dúvidas forem surgindo, né, no processo, a professora estará à disposição lá no fórum Fale com o Professor. Tá Sim. bom, pessoal? Porque às vezes isso Certo. aí também acaba sendo no decorrer, né? Alunos têm dúvidas diferentes, ele tem dúvidas em pontos diferentes. Então, a gente está aqui para trabalhar juntos. Exatamente. Então, professores, eu agradeço a colaboração, a participação de todos. Agradeço também a professora Bruna, que está sempre disponível, né? Já é nossa parceira aí do curso Multimídia. E eu desejo uma boa noite a todos e a todas. Certo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Tchau. gente. Boa noite.